Nós seguimos com o quadro Liberdade de Opinião e agora vamos direto a Brasília para conversar com o jornalista Alexandre Garcia. Alexandre, boa quarta-feira para todos nós, hein? Para todos nós. Vamos à conversa de hoje. Vamos em frente. Nós acompanhamos ontem aqui na CNN, Alexandre, ainda no Novo Dia, um pouco depois das 10 da manhã, o discurso do presidente da República na abertura da Assembleia Geral da ONU. Ele falou sobre diversos assuntos, nós vamos tratar deles aqui ao longo dos próximos 20 minutos. Eu começo com as queimadas. Bolsonaro disse que a floresta amazônica é úmida, portanto, não permite a propagação do fogo. E afirmou que os incêndios que acontecem tanto na floresta amazônica como no Pantanal são sempre nos mesmos lugares, onde o caboclo e o índio queimam roçados em busca de sobrevivência. Portanto, seriam áreas já desmatadas. Neste ano aqui, as queimadas teriam sido piores por causa da falta de chuva e também por razões que o governo diz não foram possíveis de serem evitadas, como, por exemplo, a dificuldade para o trabalho do Corpo de Bombeiros. Alexandre, esse assunto das queimadas tem, de certa maneira, dominado o mundo todo. Como é que você encarou essa mensagem especificamente do presidente da República, Jair Bolsonaro, justificando o que está acontecendo por aqui? Lembrei do meu grupo escolar, em que a gente aprendia o que era coivara. Né? Assim se explorou o Brasil do litoral para dentro. Coivara é a queima de mato pelos índios, né? Nas guerras para cercar o inimigo, na caçada para cercar os animais e na roça para limpar, para fazer o roçado. É uma questão cultural de séculos aqui no Brasil. Né? E quem conhece a Amazônia sabe muito bem, né, e conhece, que vê as imagens da Polícia Federal tocando fogo no equipamento dos garimpeiros, né, que esse fogo não vai se expandir. Né, ele morre ali, porque está cercado pela floresta úmida. Agora, lá na franja, né, lá na Amazônia de leste, né, aí tem que derrubar primeiro, senão não queima. Né, aí fica secando meses, depois toca fogo. Agora, isso acontece, de novo a história, né? Começou com Juscelino. Juscelino, quando decidiu construir Brasília, empurrou o Brasil para dentro. Né? O Brasil, que era aqui dos Chavantes, aí, ali na Ilha do Bananal, era só índio, né? Foi avançando para o centro-oeste. Né? Depois, aí Geisel deu 1.500 bolsas para estudar agronomia no exterior. Aí vieram esses agrônomos para quê? Para conquistar o território brasileiro, o Império Brasileiro ser conquistado, ocupado pelos brasileiros. Né? Senão poderia ser ocupado por alguém que viesse do exterior e estivesse no olho ali, querendo tomar conta. Abriram-se estradas. Hoje, na BR-163, BR-158, onde passavam 2 mulas, passam 4.500 carretas, muitas vezes bitrens, que vão para os portos de Santarém, para Belém, para escoar a riqueza de Goiás, de Mato Grosso, para mandar para o exterior. Né? Pode até baixar em Santos, está baixando o número de Santos e subindo o número dos portos de lá. Né? Hoje, por exemplo, lá em Redenção, tem umas 5.000 carretas, talvez, ou mais, tem mais do que isso, sim, paradas, porque os garimpeiros foram expulsos pela Polícia Federal e fecharam a BR-158. Né? E hoje, lá no Palácio do Planalto, estão decidindo o que fazer, né, a respeito disso. Né? Porque está fechada uma BR e os caminhoneiros fecharam Redenção. Né? Então, esse é o Brasil que está se inflando, não tem como segurar. Né? Na beira da estrada, a gente falou em incêndio, né? Na beira da estrada, né, o sujeito comprou lá. Né? E aí ele dá uma limpeza, né? Aí, beira de estrada, não tem mais nada de floresta. Né? Onde tem estrada, não tem floresta na margem. Recebe multa, sim. Recebe multa. Ele entra na justiça e vai retardando a multa. Né? Só que, quando ele tiver que pagar a multa, a terra dele já está valendo 20 vezes aquilo. Né? Então, para segurar isso, para preservar a Amazônia, tem que haver muita fiscalização, né, de todas as formas. Né? E acontece, está cheio de APA lá, área de proteção ambiental. O ministro Barroso ouviu isso anteontem.
né? O depoimento do Marcelo, meu amigo. Marcelo foi lá e contou para o ministro Barroso o que está acontecendo lá no Alto Xingu, APA do... Eu anotei aqui o nome da APA. APA Estação Ecológica Terra do Meio. Eles são jogados lá. Aí o Marcelo disse para o ministro Barroso o seguinte: olha, o satélite vê o garimpo, o satélite vê o incêndio, mas o satélite não vê o nosso sofrimento. A gente que está lá embaixo, né? Que está lá embaixo querendo ter recursos jogados lá no meio, né? Então, existe sim uma Amazônia com gente lá dentro, né? Que o pessoal de Estocolmo não vê, da Noruega não vê, dos movimentos lá da Europa não veem, né? Lá a Europa não vê mais nada, a floresta eles acabaram com elas. Então, esse é um dos nossos problemas da Amazônia. O presidente disse ontem também, Alexandre, em um outro momento do discurso, que o governo Bolsonaro tem tolerância zero com crimes ambientais e que, como você citou aí agora, a Europa, por exemplo, que o governo estaria sendo vítima de campanhas brutais de desinformação. Ele falou nisso no momento em que ele se referia ao nosso potencial agropecuário, lembrando que o Brasil está alimentando boa parte do mundo e que países, especialmente da Europa, não têm encontrado mais capacidade de competição com o nosso setor aqui e, por isso, nós, brasileiros, e o setor específico estaria sendo alvo dessa desinformação. É verdade. E para a Europa, que está fazendo ameaças, né, eu diria agora, aí a posição do Brasil, mas opinião minha, né, eu diria, tudo bem, vocês não querem, nós vamos vender para a China. A China quer, né? Só que não fica bem a gente ter só um freguês, né? A China precisa de carne, a China precisa de proteína, a China precisa de soja, a China precisa de tudo. São 1 bilhão e 300 milhões, 400 milhões de bocas para alimentar, cujo poder aquisitivo está crescendo, estão comendo cada vez mais, né? Então nós temos mercado sim, né? E o problema, como disse, eu ouvi o embaixador dos Estados Unidos dizer aqui na CNN, né? O Brasil é uma superpotência na produção de alimentos. De novo, eu vou falar dos meus tempos lá no início de cobertura econômica do Jornal do Brasil. Nós nos orgulhávamos em falar que o Brasil tem que se tornar um país industrializado. Esquecíamos que com todo esse solo, esse potencial de solo, nós podemos ser o país que produz um produto que ninguém pode dispensar ou morre se não se alimentar, né? Então, o presidente Bolsonaro lembrou que usamos 27% do nosso território, né? Preservamos 66%, com 27% eu acho que é 9% é agricultura, o resto é pecuária, está baixando, né? Porque está aumentando a produtividade, está havendo mais confinamento de gado, a extensão ocupada não vai na mesma proporção do crescimento da produção, né? Então, a gente é um grande, desculpem usar um termo em inglês, um grande player no mercado internacional de alimentos e de commodities em geral, né? Então, passamos a ser concorrentes. Então, olha, não vá, né? E querem se meter em coisas nossas. A gente fala muito de soberania, a gente tem que aplicar a soberania. Que história é essa? Por que não fazem a CPI das ONGs na Amazônia? Quantas ONGs estrangeiras estão lá, né? Quantas missões? O sujeito chega, olha, eu sou turista. Turista é coisa nenhuma, né? Ele falou na biopirataria. A biopirataria, sim, né? A extração ilegal de madeira criminosa, sim. Por quê? Porque tem gente comprando lá na Europa, né? Então, é muito bom que a gente trate disso, né? Tem que ter fiscalização para pegar todo mundo. Vai pegar como a moçada que veio da faculdade e foi lá para a reserva do SESC, lá em Mato Grosso, e deixou crescer a biomassa, né, que foi combustível para o incêndio. Não, aqui não mexe, aqui é a reserva. Deixa o gado pastar que evita fogo, né? Pergunta para o pantaneiro, né? O sujeito fica perguntando na Brigadeiro Faria Lima, não pergunta para o pantaneiro, para saber como é que o pantaneiro tem feito todos esses anos de seca com vento, né? Aí chega lá, não, aqui não mexe, deixa crescer, biomassa desse tamanho. Aí qualquer coisinha o fogo vai embora com o vento, né? Esses são os problemas.
Bom, o presidente falou sobre também a Covid-19. Lamentou as mortes, pontuou as ações do governo desde o início do ano até agora. Segundo Bolsonaro, como aconteceu em grande parte do mundo, o vírus foi politizado, disseminando o pânico sob o lema do fique em casa e a economia a gente vê depois. Ele culpou uma parte da imprensa por isso e disse que defendia desde o início cuidar das duas coisas ao mesmo tempo. Alexandre, qual é a sua opinião sobre esse discurso do presidente, esse argumento de politização da Covid? Bom, politização, eu não sei se havia alguma intenção proposital na origem desse vírus, né? A gente fica cheio de dúvidas. Agora, eu não culparia a imprensa divulgou apenas, divulgou as covas, olha, essa cova aí está te esperando, divulgou os caixões, esse caixão está te esperando, fica em casa, feche a fábrica, feche o restaurante, né? Feche a loja, feche tudo, não pode vender nada, né? Vá para casa. Né? Quando o racional, né, a meu ver, eu estou cumprindo o racional, eu estou aqui em casa, eu sou grupo de risco, né? Eu tenho 80 anos, eu fico em casa. Né? Agora, às vezes tem que sair, não tem como. Né? Agora, em casa mistura. Tem casa em que a pessoa fica fechada lá dentro com 50 metros quadrados, 60 metros quadrados. E aí acontece como aconteceu na Itália, em que mataram os avós, porque as crianças ficaram em casa com os avós, as crianças não pegaram nada, os avós morreram. Né? Teve gente que levantou a tese de isso é para extinguir os idosos. É uma coisa horrível. Né? Então, tinha que haver menos medo, né? Porque o medo paralisa, o pânico paralisa. Foi espalhado o pânico, que paralisa o pensamento. A pessoa não sabe o que fazer e obedece. A imposição do pânico também é uma forma de dominação, de teste de regime totalitário. Vamos ver se funciona, se a gente pode mandar, assustando. Né? Então, eu acho que foi o que aconteceu aqui no Brasil, mas isso a gente vai estudar ainda, os efeitos, saber se funcionou ou não funcionou. Né? Vai haver muito estudo ainda a respeito das medidas adotadas. Né? A Suécia adotou um tipo de medida, o Uruguai só fechou as escolas e não fechou mais nada. Né? Nós fechamos tudo, não conseguimos abrir escola até hoje. Né? Então, entram até na justiça para impedir que a escola abra. Né? Mas, enfim... É isso, a gente ainda não sabe se deu certo ou não deu certo essa história de fique em casa, pare tudo, né? Proteja-se, né? Quando eu acho que deveria, diabético, né? A pessoa que está com muito peso, a pessoa que tem outras doenças crônicas, né? Fumante, né? Qualquer pessoa que tenha uma deficiência respiratória tem que tomar mais cuidado. O presidente falou também de economia durante esse período de pandemia, disse que o governo agiu de forma arrojada e implementou medidas que evitaram o mal maior. Lembrou o pagamento do auxílio emergencial, que, segundo ele, o presidente Bolsonaro, chega à quantia aproximada de $1.000 para 65 milhões de pessoas. Já é possível, Alexandre, fazer uma avaliação sobre as medidas econômicas adotadas pelo governo para combater a crise do coronavírus? Bom, quando ele falou em $1.000, eu gosto muito de matemática, eu fui para matemática. Né? Eu não sei que dados foram usados aí, na minha conta aqui dá $855, na minha conta. Né? Pegando o dólar médio de abril para cá, 5,36, né? E botando as mulheres, as mães solteiras, né? Dá 4.587,69, né? E o que equivale a $855. Bom, isso é um caso, né? Eu diria então aproximadamente $900. Eu acho que deu certo sim, né? Deu certo sim, porque se a gente olhar para a Europa, a queda do PIB europeu é uma coisa incrível, né? Só que até o fim do ano supõe-se que fique em menos 8%. Aqui no Brasil, a pior hipótese fala em 6, menos 6, mas o meu palpite é que vai ser abaixo de 5, de menos 5. Né? A gente vê aí desemprego, puxa, está chegando a 14 milhões de desempregados. Pegaram lá 12 milhões, só subiu 1 milhão. Imagina que a Dilma
sem precisar de pandemia, saiu com 14 milhões e 200 mil desempregados, ainda ganhou sem pandemia, né? Então, sim, acho que deu resultado, sim, as medidas econômicas, mas não foi só a medida econômica do governo, foi a resiliência do brasileiro. O brasileiro, até num artigo meu que está nos jornais de hoje, eu falo do Vanzolini, né? Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. O brasileiro levantou, sacudiu a poeira, deu a volta por cima e tocou em frente, tratou de defender sua vida e sua família, principalmente. É claro que havia um assunto dominante neste ano aqui, não é, Alexandre, para todos os líderes mundiais, que é a pandemia da Covid-19, que não existia no ano passado. Mas, de maneira geral, é possível fazer uma comparação entre o discurso do presidente no ano passado, quando ele ainda estava chegando ao cargo, assumindo a presidência da República, era um outro contexto, né? Um discurso lá na ONU, em Nova York, para o discurso feito ontem? Que paralelo é possível estabelecer entre esses dois momentos? Olha, eu não consigo, você me pegou assim, se eu tivesse dado uma lida no discurso anterior, talvez eu pudesse fazer uma comparação. Mas eu não lembro do discurso anterior, nesse momento, eu não vou conseguir fazer essa comparação. Bom, mas teve um outro assunto importante, Alexandre, ontem, que a gente pode destacar aqui também, que é o da liberdade religiosa. O presidente fez um apelo para a comunidade internacional pelo que chamou de combate à cristofobia. Segundo Bolsonaro, o Brasil é um país cristão e conservador e tem na família a sua base. Como é que você viu essa abordagem feita pelo presidente sobre uma eventual cristofobia aqui no Brasil? Você concorda com ele que nós somos um país cristão, conservador e que precisa se preocupar com o combate ao que ele chamou de cristofobia, Alexandre? Não, ele não falou nada, eu não vou concordar com você, porque ele não falou do Brasil. Está aqui a frase dele. Faço um apelo a toda a comunidade internacional pela liberdade religiosa e pelo combate à cristofobia. Então ele está se referindo ao mundo, né? E a gente lembra, né? Nós lembramos, ali no Chile estavam queimando igreja, faz pouco tempo. Saíram para a rua e queimaram igrejas, né? A gente vê lá os ataques a escolas na Nigéria, em países africanos, aqueles grupos jihad islâmico. Tem islamofobia também, tem na França, tem no Reino Unido, tem na Alemanha. Aqui no Brasil, eu diria que há preconceito contra religiões de matriz africana, né? Temos aqui no Brasil, sim, isso, né? E temos também outro tipo de ataque aqui no Brasil, inclusive a Constituição protegeria símbolos religiosos, né? As pessoas fazendo coisas horríveis com crucifixo, com imagens de Nossa Senhora, fazendo coisas horríveis na rua, temos isso. Mas olha que eu olhei numa ONG, a ONG Portas Abertas, em inglês, Open Doors, 260 milhões, calcula essa ONG, de perseguições a religiões cristãs no ano passado, no ano de 2019. Religiões como severamente perseguidos, diz aqui, são em 50 países, católicos, ortodoxos, batistas, protestantes, evangélicos, pentecostais, né? Eu tenho amigos, muitos amigos sírios, né, que são cristãos, e eles torcem pelo Bashar, porque o Bashar dá liberdade religiosa e que se entrar um regime muçulmano, eles vão ser destruídos, né? Então a gente vê proibição na China, né, na Coreia do Norte, na Índia, no Paquistão, no Irã, no Afeganistão, né, igrejas. Olha, quantas igrejas e templos e escolas foram atacados no ano passado? 9.488 escolas de missionários na África, em que entram com um facão, cortando a mão, cortando o braço, pegando mulheres, crianças, por serem cristãos lá na África. Líbia, Nigéria, Eritreia, Sudão, Iêmen e Somália. Está aí, por isso que o presidente do Brasil se preocupou. Alexandre, boa quarta-feira então e até amanhã, hein? Aproveitem a quarta-feira.